Fala família, beleza? Bom, não esqueci de vocês não, hein? Eu fiz lá um videozinho falando, né, da equação de segundo grau. Vou mandar aqui hoje, então agora, ó, presta atenção. Acompanha aí comigo, ó. A distância entre os pontos aqui, ó. Distância entre pontos. Beleza? Então, galera, vamos lá. Distância entre pontos. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Tá, um fecho grosso pra caramba, vamos diminuir. Que é assim, a gente vai diminuindo conforme precisa. Beleza? Bom, vamos lá. Aí, tá bom. Bom, então a gente tinha uma formulinha lá, não tinha? Para fazer, a gente calcular a distância entre dois pontos. Então eu chamava assim, ó. A fórmula eu chamava de a distância. Vamos chamar do ponto A e B. Distância entre A e B. A ao quadrado é igual o x do ponto A menos o x do ponto B. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais o y do ponto A menos o y do ponto B elevado ao quadrado, beleza? Professor, tem problema eu fazer aqui, fazer o x do B, fazer assim, ó, x do B menos o x do A? Não tem problema, desde que você faça y do B menos o y do A, belezinha? Então, não tem problema, galera, pode fazer que dá o mesmo resultado, tá bom? Então, a gente vai usar essa fórmula quando o exercício nos der dessa forma aqui, ó, vamos achar, cadê? Folha de preto aqui. Ele vai dar o ponto para a gente, ele dá o ponto A igual a 2 e 3, e ele vai dar o ponto B, ele vai falar que o ponto B é 5 e que o y ponto B é 7, beleza? Então vamos calcular aqui, ó. Então, utilizando a formulinha que a gente tem, ó, distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual o x do ponto A, aqui ó, tem sempre que lembrar, né, que o ponto no plano cartesiano aqui, ele é formado por duas coordenadas, uma no x, a outra no y. E o ponto B também, x e y. Então, a gente olhando aqui, o x do ponto A, é o 2, menos o x do ponto B, que é 5. Tudo esse negócio aqui elevado ao quadrado, mais o y do ponto B. O y do ponto B é 3. Menos o y do ponto... o y do ponto A é 3 e agora o y do ponto B é 7. Tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos fazer as continhas agora. Esse lado aqui a gente não mexeu, fica igual. Né? 2 menos 5, menos 3, só que aqui vai ser ao quadrado. Mais 3 menos 7 vai dar 4 ao quadrado. Beleza? Então, continuando as continhas aqui, ó. Ao quadrado é igual. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Mais 4 ao quadrado vai dar 16. Então, eu vou ter que a distância ao quadrado é igual a 25. Agora, lembra? Para eu tirar esse elevado ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Raiz quadrada dos dois lados, né? Então, vamos fazer a raiz aqui, ó. Tem que botar... Opa, não mudou de cor. Aqui. Raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado. Desse lado aqui, ó, o 2, a potência, corta com a raiz. Então, sobra só para a gente o quê? Distância entre A e B é igual... Qual que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B é 5. Se tiver em centímetros, é centímetros. Se tiver em metros, é em metros. Beleza? Vamos fazer um outro aqui? Rapidinho. Então, ó, galera, vamos pegar o ponto aqui, ó. O ponto C, 7, 2. E o ponto D, 1 e 3. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Beleza? Então, ó, utilizando a nossa fórmula, vai ficar a distância do C até o D ao quadrado é igual 7 menos 1 elevado ao quadrado mais 2 menos 3.
elevado ao quadrado. Tranquilo? Agora, substituímos os valores, vamos fazer as contas. Distância de C até D ao quadrado é igual. 7 menos 1 é 6. Mais 2 menos 3 é menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, vamos fazer as continhas agora. A distância de C até D ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. Mais 1 ao quadrado é 1. Então, a distância de C até D ao quadrado é igual a 37. Mas a gente sabe que para tirar essa raiz aí, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer o quê? Tirar esse elevado ao quadrado, a gente tem que fazer a raiz quadrada, né? Então, desse lado aqui a gente corta a raiz com o expoente, sobra só para a gente distância de C até o D é igual. Raiz de 37. Bom, 37 não tem uma raiz exata. O que nós temos que fazer? Nós temos que fatorar 37. Então vamos lá. Dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque não é número par, né? Não é número par. Então não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Vamos ver. 3 mais 7, 10. 10 não é múltiplo de 3. Então também não dá. Vamos ver o próximo número primo. 5. 5 também não dá. Por quê? Porque o número não termina nem em 0 nem em 5. Então a gente consegue simplificar por 5. Vamos ver por 7. 37 é múltiplo de 7? Não, né? 37 não é múltiplo de 7. Então, por 7 não dá. Vamos para o próximo. 11. Não é múltiplo de 11, então também não dá. 13. Também não. Então, se não dá para fatorar, ele vai ficar como raiz de 37. Beleza, galera? Então, a distância entre pontos é bem simples. A gente só vai utilizar essa fórmula aqui, né? Dados pontos, o exercício vai dar para a gente esses pontos aqui, né? O exercício vai dar o ponto A e B aqui, ou o C e o D, tanto faz, né? O exercício vai dar o ponto para a gente. O que a gente tem que fazer? Substituir os valores e fazer as contas. Beleza? Então, família, qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, comenta aí embaixo no vídeo, deixa o like e valeu!